A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. 4 de outubro de 2022 e hoje a grande janela é São Francisco de Assis, filho de Pedro e Dona Bica Bernardone. Francisco nasceu em 1181 na cidade de Assis, em Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades maiores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Em 1202 a 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa. É a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai em nome de defender a igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Epleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com que dialogou: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que queres que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, diz a voz. Em busca da resposta, decidiu viajar para Roma. Isso no ano de 205. Visitou a tumba dos apóstolos do apóstolo São Pedro, e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o princípio dos apóstolos. E jogou grande punhado de moedas de ouro, constatando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver a pobreza. Voltou a Assis, casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso repugnante à vista do olfato. Ele causou nojo, mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pode afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar naquela capela de São Damião.
destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés do crucifixo, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai e constrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou-o perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, que ama seu pai e sua mãe, mas que a mim não é digno de mim, sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: Até agora chamei de pai a Pedro Bernardone, doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então acolheu naquele momento e cantando: Sou um arauto do grande rei Jesus Cristo. Afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a construção da capela de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram um eco em seu coração e foram para ele como uma intensa luz, e exclamou, cheio de alegria: É isso, precisamente o que eu quero. E isso que desejo de todo o coração. Sem demora, começou a viver como faria em toda a sua vida a pura lepra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para seus companheiros: Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu e pregava, percorrendo as vizinhanças, levando o Evangelho. Não tem intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver a sua vida austera e evangelizar. Porém, logo, Bernardo, que Taval, se juntou a ele, e pelo caminho juntou-se os dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e 3 respostas que encontraram foram as seguintes: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Não leveis pelo caminho nem bolsa, nem alforjes, nem túnica. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Isto é o que devemos fazer, é o que farão todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu em 24 de fevereiro de 1208, dado início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de São Francisco de Assis, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão, que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus que inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a igreja. Por isso deu o seu modo de viver o Evangelho e a aprovação oficial. Autorizou a Francisco e seus seguidores a que pregassem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou Clara para a santidade. Dela surgiu as Clarissas. Tomás de
de Salano diz: então se submeteu todo ao conselho de Francisco, tomando-o como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de suas santas exortações e acolhia no coração caloroso tudo que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos efeitos mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora para poder ganhar a Cristo. Todos os anos, 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano 1224, ele teve a visão do serafim ao lado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto de 1226, para ser levado a Ponciúcula. No dia 3 de outubro da tarde, São Francisco de Assis morreu cantando Martem Septi. No domingo seguinte, a sepultura da igreja de São Jorge, na cidade de Assis. E no dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939, pelo Papa Pio XII. Oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, que graça trazer essa grande janela do céu, este homem que renunciou aos bens deste mundo, que abrindo o Evangelho, na passagem do jovem rico, encontra a seguinte exortação e exigência do reino por parte de Jesus: vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, depois vem e me segue. Aquele jovem rico, ao contrário de Francisco de Assis, não fez, porque era muito rico, foi embora. Guardava, é certo, os mandamentos, mas faltava uma coisa. Nós temos que colocar no nosso coração, na nossa cabeça, que sempre falta algo de nós para o reino. Nós achamos que já estamos salvos, se morrer agora já estou na graça, né? Sou uma pessoa que confessa, sou uma pessoa que estou frequentemente na missa diária. Tá certo, você está na graça, mas Deus sempre quer mais de mim e de você. Os santos deram até o último centavo e morreram dizendo: Deus queria mais algo de mim. Deus sempre está pedindo mais e mais de nós. Assim foi Francisco de Assis. Deus sempre estava pedindo mais e ele sempre se doou mais, deu mais. Nós nunca podemos dizer: já basta, já dei tudo o que tinha. Não, sempre temos mais a dar pelo reino de Deus. Em caminho de santidade, em oração, em doar a vida pelos outros. Provérbios diz: quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Já pensou? Tive com fome, me deste de comer, com sede de beber. Assim foi Francisco de Assis, ao contrário do jovem rico, renunciando todo o seu recurso, tudo que tinha, dando aos pobres, e passando a seguir Jesus, não é? Renunciando às coisas mundanas e vivendo essa pobreza material. Ajunteis tesouro no céu, não aqui. Porque aqui a traça, o ladrão, a ferrugem corrói. No céu não. No céu ninguém rouba. São Francisco entendeu muito bem isto. E trouxe para a sua vida e viveu com radicalidade. E nós, o que estamos fazendo aí, você?
Pare e pense nisso. Que as graças do Cristo Rei da Mãe Rainha desçam sempre sobre tua casa, sobre tua família. Se você que é inscrito nesse canal, se inscreva, comente. Não esqueça o like, aquele famoso joinha, para que mais pessoas alcancem este vídeo aqui na plataforma do YouTube. Deus abençoe a todos.